Olá, meus alunos e minhas alunas, tudo jóia, tudo beleza? Nas aulas anteriores, falamos sobre constituição dos elementos essenciais da sentença, sujeito e predicado. Mas mais efetivo do que isso para uma prova de concurso público é você entrar nessas estruturas essenciais, você compreender o que há dentro do sujeito, o que há dentro do predicado, o que é que penetra essas situações, tá certo? Por isso vamos falar aqui, ó, veja só comigo no slide, sobre o sintaxe do sintagma verbal. De novo, processo de expressão, de novo, pessoal. Sintagma, você já sabe o que é para mim, né? A acepção de sintagma, a definição de sintagma, você já conhece, não é verdade? Era aquela sentença organizada em língua portuguesa. Sentença organizada. Você já tinha visto para mim que o sintagma era aquela sentença organizada em língua portuguesa. Que eu te falei que poderia ser a frase, no caso, tá certo? Agora, pessoal, nós não falamos mais de um sintagma nominal, que era aquilo que falamos outrora. Agora falamos do sintagma, olha só, verbal, tá certo? Gente, lembra que eu tinha definido para você que o sintagma nominal era a frase? Agora, pessoal, o sintagma verbal é a oração, beleza? O sintagma verbal é a oração, tá certo? Agora a gente vai fazer o uso da sintaxe dentro da constituição da oração, tá certo? O que nós vamos procurar inicialmente na sintaxe do sintagma verbal? Objeto direto e indireto, que são aqueles que nós chamamos, olha só, veja comigo, de complementos verbais, complementos verbais, tá certo? Complementos verbais. Objeto direto e objeto indireto. Lembrando que a diferença entre eles, o objeto direto, ele é sem preposição. E já o objeto indireto, ele é com preposição. Tá certo? Também vamos procurar o predicativo do sujeito. Já falamos algo sobre o predicativo do sujeito no bloco passado, não é verdade? Em que falamos nos blocos anteriores, em que falamos dos elementos essenciais da oração, e também um adjunto adverbial. Gente, adjunto adverbial é o nome que nós damos ao advérbio na sintaxe. Beleza? Adjunto adverbial é o nome que nós damos ao advérbio na sintaxe. Adjunto adverbial pertence à sintaxe do português. Já advérbio pertence à morfologia. 10 classes gramaticais, tá certo? A correspondente do advérbio na morfologia é a sintaxe, é o adjunto adverbial na sintaxe. Para começar, eu peguei uma sentença que nós trabalhamos naquele início de bloco passado. Os deputados comunicaram as mudanças aos senadores. Só para você ver comigo isso aqui, ó. O verbo da minha sentença é o verbo comunicaram. Gente, quem comunicou as mudanças aos senadores? Os deputados. Aquele sujeito que naquela hora a gente falou que era um sujeito simples, cujo núcleo é a palavra deputados. Agora, gente, veja só para mim. Eu tenho a ação de comunicar e aquilo que foi comunicado, tem ou não tem? Tenho, pessoal. A gente fala o seguinte, pessoal, que a ação de comunicar recai sobre algo que foi comunicado. Em outras palavras, a gente fala o seguinte, que a ação de comunicar transita a algo comunicado, tá certo? A palavra transitar, pessoal, transitivo, vem de transitar. E transitar o quê? Para quê? Significa transitar, gente, o significado do verbo para o seu complemento, tá certo? Perceba que eu tenho uma ação de comunicar e aquilo que foi comunicado, tá certo? Por isso que eu chamo de verbo transitivo. Gente, quem comunica, comunica algo na língua portuguesa. Portanto, é um verbo transitivo, veja só, direto, tá certo? Um verbo transitivo direto. E as mudanças é o teu objeto direto. Gente, só que na língua portuguesa, quem comunica, comunica algo a alguém. Gente, portanto, quem comunica, comunica algo a alguém. A quem? Aos senadores. Ou seja, essa ação de comunicar, pessoal, recai sobre um elemento comunicado e recai sobre um elemento a quem se comunica. Por isso que eu falo que esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Lembrando que o complemento indireto é o complemento sem preposição, é o elemento com preposição, que é o caso aqui aos senadores, que nós temos a preposição a mais o artigo os da língua portuguesa.
E é por isso que eu tenho o objeto indireto, seus complementos verbais. Tá certo? Isso aqui você já havia visto comigo. Eu quero fazer com você uma discussão um pouco mais ampla que isso. Gente, se por acaso eu pegasse essa minha sentença e eliminasse dela o aos senadores. Olha só, eliminei. Agora ficou assim, ó. Os deputados comunicaram as mudanças. Só. Beleza? Será que esse meu verbo continua sendo transitivo direto e indireto? Sempre comento isso com os meus alunos, pessoal. A gente em tenra idade, quando estuda transitividade verbal, a gente tem o hábito de entender da seguinte maneira. Eu vou decorar as transitividades verbais. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem leva, leva algo a alguém. Quem leva, leva algo a alguém. Quem precisa, precisa de algo. Quem come, come algo. Mas não é assim, gente. A questão da transitividade, se você bem percebeu comigo, transitar, transitivo vem de transitar. Então é necessária a presença do objeto, gente. Eu só posso ter transitividade se eu tiver o objeto. Tanto é que eu digo o seguinte, se você quiser, inclusive nas suas anotações, anotar o que eu vou dizer agora, eu vou dizer pausadamente para que você registre aí nas suas anotações. Gente, a transitividade verbal, quem define a transitividade verbal é a presença do objeto. Quem define a transitividade verbal é a presença do objeto. Gente, olha para mim no slide. Se por acaso eu tenho objeto direto e objeto indireto, eu tenho que esse meu verbo transita duas vezes. Ora para um complemento direto, ora para um complemento indireto. Agora, gente, se eu eliminar o meu objeto direto daqui, ó, se eu eliminar, automaticamente, gente, aqui, ó, vai passar a ser apenas um verbo transitivo direto. Não posso chamá-lo de verbo transitivo direto e indireto, porque o complemento indireto foi eliminado. Tá certo? Agora, gente, imagine comigo o seguinte. Se tivesse assim, ó, os deputados comunicaram as mudanças, continue comigo aqui agora, ó, ontem. Comunicaram as mudanças? Os deputados comunicaram as mudanças ontem. Ontem. Espera aí que a nossa caneta está falhando um pouquinho. Mas nada que atrapalhe o andamento da aula. Ontem. Gente, quando eu coloco esse ontem, veja só. Os deputados comunicaram as mudanças ontem. Pessoal, esse ontem não é mais complemento verbal. Porque o complemento verbal é esse aqui, ó. Aos senadores. Gente, agora ficou assim, ó. Os deputados comunicaram as mudanças. Pessoal, como é que você descobre esse ontem? Assim, ó, quando você pega assim e fala, os deputados comunicaram, professor? Quando? Não é? Eles comunicaram, mas eles comunicaram quando? Aí você diz para mim, ontem. Portanto, gente, você percebe para mim o seguinte, que este ontem faz referência, olha só, ao verbo. Gente, esse ontem aqui na sentença, ele foi empregado justamente com a intenção de dizer em que momento foi feita a comunicação, em que momento se praticou a ação de comunicar. Gente, na morfologia, isso que faz referência ao verbo, eu chamo de advérbio. Só que na sintaxe eu te falei o seguinte, que todo advérbio vai ser chamado, veja comigo no slide, de adjunto adverbial. Tá certo? Adjunto adverbial. Neste caso aqui, um adjunto adverbial, olha só, de tempo. Tá certo? Um adjunto adverbial de tempo. Tá certo? Porque agora deixou de ser objeto. Passou a ser um adjunto adverbial, porque na morfologia este ontem faz referência ao verbo. Então ele é um advérbio. Tudo certo, gente? Beleza? Vou passar para você o slide para que a gente volte a uma sentença que nós já havíamos qualificado. Os computadores e os estabilizadores estavam quebrados. Olha o que nós dissemos a partir dessa sentença. Estavam era o meu verbo. Quem estavam, gente? Olha aqui, ó, os computadores e os estabilizadores. Gente, esse daqui era o seu sujeito. Agora, pessoal, o que a gente falou sobre essa palavra quebrados aqui, ó? Quebrados era uma característica dos estabilizadores e dos computadores. Era uma propriedade dos computadores estabilizadores. Estava predicando os computadores estabilizadores, por isso que a gente chamou isso aqui de predicativo no sujeito. Este meu verbo de estado tem a mera finalidade de conectar o sujeito à sua característica, portanto chamamos de verbo de ligação. Agora eu queria que você pegasse a sentença de baixo. Os computadores e os estabilizadores estavam na sala. Gente, o que eu quero discutir contigo aqui nessa minha sentença? Gente,
Os computadores e os estabilizadores estavam na sala. Quem estavam na sala? Os computadores e os estabilizadores. Gente, portanto, esse daqui, ó, é o seu sujeito. Veja para mim, por favor, gente, a natureza deste na sala aqui, ó. Por favor, gente, você vai ter coragem. Vou falar o mesmo que eu falei no bloco passado. Você vai ter coragem de falar para mim que este na sala aqui, ó, é uma característica dos computadores e estabilizadores? Não tem o menor sentido, não é verdade? Pessoal, esse na sala não é uma propriedade de computadores e estabilizadores, diferente de quebrados. Quebrados eram uma propriedade de computadores e estabilizadores. Gente, esse na sala aqui não faz referência ao sujeito. Este na sala, sabe a quem faz referência? Mostra para mim no slide. Faz referência aqui, ó. Estavam, beleza? Os computadores estabilizadores estavam, mas eles estavam onde? Na sala, beleza? Pessoal, na morfologia, aquilo que faz referência a verbo a gente chama de advérbio, não é verdade? Isso na morfologia. E eu te falei que na sintaxe, todo advérbio eu chamo de que mesmo, gente? Adjunto adverbial de lugar, tá certo? Agora, olha só como é que é a vida, gente. Olha só como é que é a vida. Veja para mim este verbo estavam. Veja para mim este verbo estava. Você não pode falar para mim que este verbo estava é um verbo de ligação da língua portuguesa, porque ele não está ligando nada a nada. Gente, este meu verbo estavam também não pode ser verbo transitivo, porque para ser verbo transitivo precisa ser verbo de ação, beleza? Para ser verbo transitivo precisa ser verbo de ação. Olha só a situação desse verbo. Ele não liga, ele não transita. Sobrou para ele, gente, ser que tipo de verbo? Veja só, verbo intransitivo, tá certo? A maior balela que já te contaram alguma vez na sua vida, pessoal, foi a seguinte. Verbo intransitivo é aquele verbo de sentido completo. Gente, qual o sentido completo dessa sentença? Os computadores e os estabilizadores estavam. Não tem o menor sentido completo, beleza? Pessoal, verbo intransitivo não é o verbo de sentido completo. Verbo intransitivo é o verbo que não transita e é o verbo que não liga. Esse daqui não liga nada a nada. Ele é verbo de estado. Verbo de estado não pode ser transitivo. Sobrou para ele ser o quê? Verbo intransitivo, tá certo? Na verdade, meus amigos, a gente descobre o verbo intransitivo no português por eliminação. Aquele que não pode ser transitivo e aquele que não pode ser de ligação, sobra para ele ser verbo intransitivo. É até bom, pessoal, você registrar para mim o seguinte. Vou colocar para você aqui uma tela branca. A gente fala o seguinte, para ser verbo transitivo direto, para ser verbo transitivo indireto, para ser verbo transitivo direto e indireto no português, gente, precisa ser necessariamente um verbo de ação, tá certo? Para ser verbo de ligação, para ser no português um verbo de ligação, este verbo precisa ser necessariamente de estado, tá certo? Precisa ser necessariamente um verbo de estado. Agora, gente, no português, para ser verbo intransitivo, só precisa ser verbo. Pode ser ação, pode ser estado, ou pode ser fenômeno da natureza. Desde que ele não transite e desde que ele não ligue, tá certo? Se ele não transitar, se ele não ligar, ele só pode ser um verbo intransitivo da língua portuguesa. Tudo bem, gente? Perfeito. Vou passar para você o slide, porque eu quero que você veja comigo esta sentença aqui, ó. Viajamos à Bahia recentemente. Gente, por favor, veja para mim esse verbo viajamos aqui, ó. Quem viajou à Bahia recentemente? Nós. Aquele sujeito que nós chamamos de sujeito elíptico ou desinencial. Gente, por favor, eu sei que na sua cabeça você está falando para mim assim, ó, gente, professor, quem viaja, viaja a algum lugar. Eu sei que você está falando isso na sua cabeça. Quem viaja, viaja a algum lugar. Só que, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você perceber para mim um elemento e der vontade de falar que ele é um lugar, eu posso te garantir uma coisa. Se você falou que ele é lugar, isso aqui não é objeto indireto. Certo? Isso aqui não é objeto indireto. No português, gente, se der vontade de falar lugar, isso aqui não é objeto indireto. Sabe o que é isso? Indicar onde se foi, tá certo? Indicar onde se viajou. Pessoal, portanto, isso aqui
passa a ser um adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Bota uma coisa na sua cabeça. Falou lugar, não é objeto, é adjunto adverbial de lugar. Quantos verbos isso acontece, gente? Verbo morar. Eu falo assim, ó, eu moro em Brasília. Peraí, todo mundo sabe. Quem mora, mora em algum lugar. Falou lugar? Isso aqui não é objeto indireto. É adjunto adverbial de lugar. Você vira para mim e fala bem assim, professor, vou a Caldas Novas. Peraí, quem vai, vai a algum lugar. Caldas Novas não é objeto indireto, é adjunto adverbial de lugar. Beleza? Eu venho de Paris. Peraí, gente, quem vem vender algum lugar. Eu sei disso. Só que esse de Paris é quem vem vender algum lugar. Só pode ser um objeto, só pode ser um adjunto adverbial de lugar. Veja comigo, pessoal, esse recentemente aqui, ó. Esse recentemente indica quando eu viajei, indica o momento em que eu viajei. Portanto, a gente faz referência ao verbo, é advérbio na morfologia. Na sintaxe, é adjunto. Na sintaxe, recentemente, é um adjunto adverbial de tempo. Beleza? De tempo. Um adjunto adverbial de tempo, que indica quando se viajou. Até interessante, lembra para mim daquela aula em que eu falei para você das palavras terminadas em mente? Toda palavra terminada em mente é um advérbio, mas nem sempre vai ser advérbio de modo. Agora ele está indicando o que, ó? Tempo, tá certo? Vou passar para você novamente. Aquelas moças corriam apressadas pela rua. Gente, veja para mim a classificação gramatical dela. Meu verbo aqui, ó, é o verbo corriam. Gente, quem é que corriam apressados pela rua? Aquelas moças. Esse daqui era o seu sujeito, não é verdade? Pessoal, veja para mim esse apressadas na tua sentença. A gente já apresentou essa sentença aqui nas aulas. Gente, esse apressados está aqui para caracterizar quem? Aquelas moças. Está aqui para apresentar uma característica das moças. Está aqui para apresentar uma propriedade das moças. Portanto, gente, esse elemento que está aí na sentença, esse apressadas, está aí para predicar as moças, por isso que eu chamo de predicativo do sujeito. Pessoal, olha para mim agora esse pela rua. Veja para mim esse pela rua. Eu sei que você está com vontade de falar assim, ó, professor, quem corre, corre por algum lugar. Não é quem corre, corre por algum lugar. Gente, quem corre, corre por algum lugar, eu sei que você quer um lugar. Só que eu já te falei, se você deu vontade de falar que você quer um lugar, isso aqui não é objeto indireto. Isso aqui é o que mesmo? Mostra para mim no slide. É um adjunto adverbial de lugar. Tá certo? É um adjunto adverbial de lugar. Vou voltar para você naquela sentença anterior. Viajamos à Bahia recentemente. Gente, veja para mim aqui, por favor, esse verbo viajamos. Veja para mim que o verbo viajamos é um verbo de ação. Eu te falei o seguinte, olha só, verbo de ação só pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo. Verbo de ação não pode ser verbo de ligação na língua portuguesa. Veja para mim a importância se esse verbo está transitando. Gente, alguma dessas estruturas aqui é objeto direto ou indireto? Não, pessoal. Então esse verbo não transita. Se ele não transita, este verbo é um verbo que mesmo? Intransitivo da língua portuguesa. É até interessante observar, pessoal, que todo verbo de deslocamento que dá a ideia de lugar, ele é verbo intransitivo, sem falta, sem choro, nem vela. Porque se ele deu ideia de lugar, ele é verbo intransitivo. Tá certo? Venha comigo aqui, por favor, pessoal. Olha para mim este pela rua. Você viu para mim que este pela rua é o adjunto adverbial de lugar. Você viu para mim que esse apressados é um predicativo do sujeito. Gente, veja para mim. Primeiro detalhe, se eu tenho um predicativo do sujeito, eu gostaria que você observasse para mim se esse corriam aqui, ó, é um verbo de estado. Porque se ele for um verbo de estado, gente, olha só que bacana. Se ele for um verbo de estado, ele está conectando o sujeito à sua característica. Logo, esse aqui vai ser um verbo de ligação. Só que, gente, por favor, corriam. É um verbo de ligação? É um verbo de estado? Não, pessoal, corriam é um verbo de quê mesmo, gente? Veja para mim, por favor. É um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, gente, só sobra para ele ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto, intransitivo. Como você pode observar para mim, aqui eu tenho um predicativo do sujeito, não é objeto. E como você pode observar para mim, aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar, não é um objeto direto ou indireto. Por essa razão, gente, esse meu verbo não transita. Se esse meu verbo não transita, esse verbo é um verbo que mesmo?
intransitivo da língua portuguesa. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com essas classificações de transitividades verbais. O que você precisa observar para mim é o seguinte, sempre olhar na sentença se eu tenho o verbo e o complemento do verbo, beleza? Ou se eu tenho o verbo e a característica do sujeito. Se eu tiver o verbo e o complemento do verbo, ele é transitivo. Se eu tiver o verbo de estado e a característica do sujeito, este verbo é de ligação. Para todos os outros casos, pessoal, o verbo é intransitivo. Não vai adiantar se você tentar descobrir para mim a transitividade verbal só olhando para o verbo, tá? Não vai adiantar. Porque olha só, o que eu quero que você veja é o seguinte, se você olhar só para o verbo, você não vai ver se ele tem complemento, você não vai ver se ele está conectando o sujeito à sua característica, você não vê. Por isso que você não pode olhar só para cá, você tem que olhar para a sentença inteira. Eu inclusive acho pleonástica a expressão gramática aplicada a textos, porque não haveria razão para estudar uma gramática fora do texto, beleza? Quero que você veja para mim o seguinte, é só na sentença, é só no texto, que eu consigo saber a transitividade que este verbo possui. Se ele é transitivo, se ele é intransitivo, se ele é de ligação, tá certo? Então, por favor, analise sempre o contexto oracional para avaliar a transitividade do verbo. Tudo bem? Beleza? Deste modo, pessoal, avaliamos neste bloco agora aqueles elementos ligados ao verbo, tá certo? Volta para mim o slide, por favor. Olha os elementos que eu elenquei para você. Objeto direto e indireto, predicativo do sujeito e adjunto adverbial. Não se esqueça que o objeto direto e o objeto indireto são os complementos verbais, porque frequentemente em provas ele não usa a nomenclatura objeto direto, mas ele chama de complemento direto. Complemento direto. Bem como muitas vezes não vem a palavra objeto indireto. Vem para você complemento indireto, tá certo? Então por isso que eu peço a você um pouco de atenção ao avaliar essa sintaxe do sintagma verbal. Tudo bem, gente? Beleza? Tudo certo? Deste modo eu fecho esse bloco. Vamos agora para a sequência de exercícios sobre sintaxe do sintagma verbal, a fim de avaliar se você aprendeu tudo sobre este assunto. Até daqui a pouco, um abraço!